Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo é o Luiz Carlos, que ele vai falar das 3 revelações contidas no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é número 58, Contribuir. Está no Evangelho de Paulo, na carta de Paulo, no 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem que acabamos de ler. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não circunscreve as mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda sua grandiosa vicissitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Quando o homem é suscetível de fornecê-la, não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandade, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizamos os nossos recursos com otimismo e não nos esquecemos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. É interessante, o esclarecimento de Emmanuel diante dessa passagem de Paulo, que ele fala que cada um contribua do que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dê com alegria. E aí Emmanuel ele faz todo ele organiza toda a mensagem, relatando para a gente da necessidade nossa de contribuição, de contribuir em favor do próximo, da gente fazer, colocar em prática, vivenciar essas lições justamente com o próximo, para que a gente possa traduzir ali o aprendizado significativo diante dessas lições, Ele até ressalta aqui de que a gente pode traduzir a caridade como uma grande ferramenta, ele coloca até a caridade material como esse grande veículo, mas não podemos esquecer das nossas relações dentro do ambiente profissional, no ambiente familiar, mas principalmente olhar para o nosso íntimo. E quando ele chega justamente para que ele fala aqui da avaliação diuturna, para que ele pede aqui para que a gente interrogue a si próprio quanto à qualidade dessa colaboração.
Ou seja, eu estou aqui disposto a fazer caridade, eu vou ajudar no centro, vou me dedicar a um monte de tarefas, para que eu possa justamente colaborar em favor daquele que é necessitado. Mas como que está o meu sentimento diante dessa colaboração? Se eu venho aqui querendo cumprir uma folha de serviço somente, ele não está sendo satisfatório. Ou quando eu venho emburrado, quando eu venho irritado, quando eu venho justamente, eu tenho que cumprir uma função e eu tenho que estar aqui hoje, toda quarta-feira, para cumprir essa função. Mas ele diz aqui de que esse ambiente com alegria é traduzir justamente o sentido dessa mensagem em nós. Leopoldo Machado, ele fala para a gente de que a nossa alegria é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia da criança velha. E aí quando ele diz esse ambiente alegre, é justamente a gente perceber e entender de que não adianta eu ofertar um mecanismo, por mais que eu ajude o necessitado nas suas diversas condições, mas se eu achar que eu estou fazendo grandes coisas, mas eu não estou fazendo por mim, estou fazendo forçado, fazendo mecânico, e lembrando de que o principal objetivo de Jesus em trazer a segunda revelação é justamente deixar claro o sentido dessa mensagem em nós. A contribuição, Emmanuel ele fala muito bem aqui, para que a gente possa avaliar, tomar cuidado diante das tarefas que nós traduzimos diante para esse despertamento. Vou contribuir com uma esmola, ou então contribuir com alguém que necessita, é justamente eu doar de todo o coração. Né? Mesmo que eu dê 10 centavos, eu não é para ficar pensando de o que ele vai fazer com os 10 centavos. Até porque Jesus nos deu uma lição grandiosa na obra da viúva, da qual ela deu tudo que tinha, e Jesus alertou aquela população ali que estava zombando dela com as 2 moedinhas só. Ela deu tudo o que ela tinha, assim como o samaritano deu tudo o que tinha. Então, essa é justamente a gente entender de como anda a nossa contribuição, como anda a nossa, justamente, o que nós estamos fazendo no mecanismo de prática, mas entendendo de que eu estou ajudando o outro, mas é para ajudar a mim mesmo. Nós estamos aqui hoje ouvindo as lições do nosso irmão, né, e as lições que estão contidas no Evangelho, mas entendendo de que é para nós, para que a gente possa buscar com qualidade e com alegria, com um sorriso no rosto, não carrancudo, não tristes, não estressados. A proposta não é essa. Então, quando a gente está num ambiente que está muito desanimado, a gente está muito estressado, então justamente ali num ambiente em que a alegria não desperta nesses valores contidos no Evangelho, a gente precisa repensar e entender que nosso principal objetivo é levar esse Evangelho a todas as criaturas com alegria. Né? Não é aquela alegria de a gente quando uma piada fica rindo, né? Fica gargalhando, não é isso. A alegria não é despertar isso, é justamente oferecer a satisfação de que nós estamos cumprindo com o nosso compromisso de difundir o Evangelho em diversos corações e entendendo de que o que eu estou fazendo bem para o outro está vindo para mim, e a retribuição ela vem imediata, não adianta te cobrar, né? Poxa, eu fiz, nossa, ajudei pra caramba sendo, então uma hora ou outra eu vou conseguir o que eu quero. Uma hora ou outra sim, mas o tempo é de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que a gente justamente vivencia. Não adianta eu querer fazer alguma coisa e amanhã já estar curado. Justamente a gente entende de que é um processo. Jesus sempre fala disso, dos processos, da questão do tempo ao nosso favor, para ofertar esse amadurecimento espiritual, para aí sim de entender a dinâmica, o mecanismo dessa mensagem consoladora.
Então, meus amigos, a Emmanuel deixa claro para a gente de que o nosso objetivo é trabalhar. Né? Estamos aqui para o trabalho. O trabalho é a ocupação útil. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender de que de nada adianta eu fazer várias tarefas ou várias atividades, ou fazer uma tarefa que ela não tem nenhum sentido para mim, ou que ela é distante para mim. Eu preciso justamente repensar nisso, porque a alegria de difundir essa mensagem é quando a gente encontra justamente a satisfação de ajudar o outro, mas ajudar a si próprio, que responda às dúvidas do outro, mas também que responda a sua dúvida e que justamente console ambos nesse caminho. Bela a reflexão de Emmanuel. Vamos então levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse primeiro Evangelho, e que o nosso irmão Luiz, junto com seus amigos espirituais, possa nos esclarecer, nos orientar, consolar nessa mensagem consoladora do Evangelho, para que a gente possa, ao sair dessa instituição, levar fontes do Evangelho, fontes da Boa Nova aos corações de nossos familiares, da sociedade, mas ao mesmo tempo internalizando essas lições em nosso íntimo, para que a gente possa, na construção do homem novo, colaborar com esse planeta em regeneração. Aproveitando que estamos num ambiente de irradiação mental, que possamos durante toda a palestra reforçar as nossas melhores vibrações a espíritos que passam por provações, por desafios, sejam doenças, ou sejam necessitando de respostas e consolo, para que a gente possa durante toda a palestra mentalizar nesses espíritos e ao mesmo tempo consolar através da fonte do Evangelho. Que o Senhor possa nos iluminar e nos proteger hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Luiz, que ele vai falar sobre as 3 revelações. Que a paz de Jesus não mais visita apenas nossos corações, mas que Ele esteja conosco nessa caminhada contínua, trazendo no nosso ser os nossos compromissos assumidos no nosso passado. Porque cada um de nós aqui tem um compromisso assumido. E muitas das vezes nós, ao longo do caminho, nós esquecemos desse compromisso, que é caminhar com Jesus e levar essa mensagem aonde quer que a gente precisa levar, mesmo na sua simplicidade. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo fazer nada. Sim, todo mundo tem sua cota, e não fica preocupado com o que o outro faz muito ou faz demais, mas a sua cotinha, que seja pequenininha, que seja de amor e de coração. Por que nós estamos falando isso? Porque Deus é amor. E sem amor e sem justiça, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E esse tema é um tema que nos traz na nossa plana mental as lembranças, né? Quando a gente fala as palavras de Jesus, né? E de primeiro devia falar com o papai, o céu vinha na nuvem, igual barba branca, e a gente
ter medo dele, né? Respeitar, etc. Mas não é nada disso. Além de Deus, nós temos que amar a Deus, respeitar as suas leis, mas ficar com medo de Deus. Ele não é um pai que castiga, mas é um pai que escreveu essa lei uma vez só. E nós estamos até nos dias de hoje fazendo um monte de barbaridade e pedindo perdão a Deus hoje, achando que Deus vai perdoar hoje aquilo que nós fazemos hoje. Mas a lei está escrita, gente, porque nas nossas vidas já está escrita. Então tudo que nós vamos passar, nós vamos passar. Agora nós possamos ter um pouquinho de condição de melhorar isso, aí sim. Só que infelizmente a gente vê as coisas materiais, nossos olhos só vê as coisas terrenas. E Jesus diz que ele não veio destruir a lei, mas sim dar continuidade que na lei do Pai. Ele disse: não sou eu que falo, mas é o Pai que fala por mim, né? Em nome do Pai que ele fala, e ele faz tudo aquilo que o Pai manda fazer, ordenou fazer. Só nós aqui que fazemos tudo errado. Aí, e quem é o líder nosso aqui? Guia e modelo? Exatamente Jesus. Se nós fazemos aquilo que Jesus faz com o Pai, está tudo certinho. Vai ter uma mudança enorme na nossa vida. Mas aí mesmo que você fala assim, mas eu faço isso, faço aquilo, mas nós vivemos no meio, dependemos uns do outro. Nós somos uno, mas nós vivemos para morar, viver em sociedade. E nessa sociedade, nós precisamos confraternar uns para com os outros. Caso contrário, viu que aqui na página que falou aqui, a gente também não pode ser egoísta, de querer só ajudar os outros e esquecer de si próprio. Como você vai ajudar os outros se você não tem condição física, espiritual, moral, etc. Você tem que estar numa condição que você pode suportar o seu fardo e o fardo do outro por algum momento. Mas você não pode querer carregar, nem mesmo a família. Você não pode querer carregar todo mundo nas costas, senão você não vai aguentar. Se essa família já está derrotada e você quer carregar todo mundo nas costas, aí você também é derrotado. E aí? Como é que fica essa família? Todo mundo derrotado, né? Então alguém tem que estar firme no caminho, mas não exagerar. Então eu não vim trazer a lei, mas dar um compromisso nessa lei, né? E esse estudo da noite de hoje está lá no Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho. Vocês vão achar lá os 10 mandamentos que o Moisés, nas três leis de Deus, nessa terceira revelação que foi o Espiritismo, primeiro Moisés, depois Jesus, depois o Espiritismo. O que acontece nesse trâmite todinho dessa revelação? Que Moisés, para ele chegar aqui e colocarmos o planeta em condição apropriada para que Jesus viesse e ele tivesse condição de trabalhar, ele teve que ser bem severo, né? Talvez se Moisés, se fosse nos dias de hoje, Moisés precisaria ser mais severo ainda do que foi lá atrás. Porque se a gente olhar os nossos povos que antecederam, eles temiam Deus. Nós temos que amar a Deus, respeitar e amar a Deus. Porque aquele povo lá atrás pagão, ele não tinha esses ensinamentos, gente, que nós temos hoje, no dia de hoje, e ainda mais nos dias de hoje. Tudo que você quiser saber sobre a lei de Deus, os passados, os escritos, é só você entrar aí no compadre Google, que ele vai te falar tudo para você. Mas aí o que nós perdemos tempo com o quê? Com fofoca, com incrível, com fake news, e esquecemos da lei de Deus. É só um pouquinho, né? Mas não, a gente esquecemos. Não para fazer uma oração. Se não sabe fazer uma oração, vai lá no compadre Google, pede uma Ave Maria, um Pai Nosso, seja lá o que for, vai e ora com ele. Repete as palavras lá, tem um monte lá de pastores, espíritas, um monte de gente católico, apostólico, todo mundo rezando, todo mundo orando, mas as pessoas não querem isso, as pessoas querem as coisas do planeta, as coisas do mundo.
E por isso nós estamos nesse contexto que estamos hoje, que a conta vem. E como? Mais pesada às vezes, para poder nos chamar a nossa atenção. Vocês já notaram aqui que a única coisa que nos chama a atenção no planeta é a hora que a dor vem? Vem a dor, vem a enfermidade, e nós somos criados para sentir dor, para ser enfermo, doente. Nós somos criados simples e ignorantes, mas Jesus disse para ser o quê? Para que nós tivéssemos vida com a abundância, ou seja, uma vida saudável, sem faltar material, sem faltar emprego, sem faltar saúde, sem faltar nada. Mas por que nós estamos nesse local do dia de hoje, nesse caos? Porque nós geramos nossos pensamentos ainda, só chama as sombras por cima da gente. E a sombra está aí. Aí fala assim, mas Deus deixa. Lembra que eu falei? A lei de Deus está escrita. Ele não vai mudar as coisas hoje mais. Já fez o que tinha que fazer. Deus continua criando todos os dias, mas lá para frente, o que ele escreveu lá atrás, lá que ele passou para nós essas leis, está escrito e ele não vai mudar. Aconteça o que aconteceu conosco. Ah, mas o mundo vai usar de pé na cabeça. Não interessa, para Deus está tudo certinho, porque Ele colocou tudo certinho, tudo perfeito. Quem está destruindo tudo? Somos nós. Então, quando que nós vamos sair desse local? Quando nós botar na nossa consciência que nós temos que amar um ao outro. Com as palavras de Jesus, não foi? Eu não quero que vocês façam nada, simplesmente que vocês amam uns aos outros. Mais do que isso, ele não pediu. Então, Moisés, quando veio, caminhou com esse povo, né? Quando Deus mandou tirar o povo, né? Na caminhada para a terra prometida, eles viajaram 40 anos pelo deserto. Quer dizer, aquelas pessoas que saíram de lá, principalmente o povo já de mais idade, eles não chegaram lá no final. Lá no final só chegou aqueles que nasceram no caminho. Já é uma nova geração. E de geração em geração, as pessoas estão tendo que a oportunidade, e essa lei de Deus está só batendo, só tocando no nosso íntimo. E está dando condição para que nós desenvolvamos essas leis com cachimônia, com paciência, com perseverança, mas, voltando a dizer lá, as coisas materiais que usam nossos olhos, que nossos olhos vê, é o que os nossos olhos estão fazendo aqui, estão nos traindo. Nós adoramos beleza, adoramos coisas bonitas, riqueza, o ouro, a prata, mas a sinceridade, que a lei de Deus, gente, a coisa mais simples que se tem é a lei de Deus. Quando fala aqui em honrar o pai e a mãe para que tenha longos dias na terra, esses dias com saúde e paz, é isso que está acontecendo hoje de hoje. Os filhos de hoje honram o pai e a mãe. Honram enquanto eles estão colocando as coisas materiais em cima deles. Aí está tudo bom. Mas ele pega uma coisa e vive de não dar aquilo para ele. Você vê uma coisa. Na mesma hora ele vira casado. Na hora. Se eu tiver mentido, vocês podem falar, não, você está errado. Mas no dia de hoje está desse jeito. Por que está desse jeito? Por que Moisés foi duro lá atrás, pessoal? Exatamente, no dia de hoje, se tivesse essa dureza, talvez, a gente ia chorar e espernear, mas ia chegar aos seus 30 anos, seus 40 anos, dar seus netos, tataranetos, ou seus avós, e não é isso. Hoje, no dia de hoje, você vê uma pessoa chegar lá, tataranetos, etc, é a coisa mais difícil, porque essa turma não dá tempo de chegar lá. Porque as pessoas, no meio do caminho, eles não querem ter filho, não querem ter preocupação, esses gastos. E como que esses espíritos vão reencarnar para poder trazer na sua tela mental esse pensamento de Jesus? Porque esses espíritos que estão chegando agora, é aqueles lá de trás que aprenderam isso lá. Só que eles têm a barbaridade todinha ainda na sua mente. Quando chega aqui, precisa de um pai, de uma mãe, de uma família equilibrada, porque eles têm a parte tecnológica avançadíssima. Mas a parte moral é quase que zero.
Para eles é quebrar, arrebentar, brincar, curtir a vida, para eles é isso. Eles aprenderam isso lá atrás. Alguém agora tem que botar ele na trilha, porque ele tem bagagem para desenvolver o progresso. Mas, infelizmente, as pessoas deixam a pessoa crescer do jeito que ele quer. E não é do jeito que ele quer. É igual uma árvore. Você planta uma árvore, você vai deixar ela crescer de qualquer maneira, ela não vai subir e chegar na galhada que é possível. Ela vai cair no meio do caminho, ela vai depender do lado, você precisa escorar. O filho na terra é a mesma coisa. E o que Jesus chegou aqui foi o quê? Fazer aquilo que o Pai ordenou para fazer, sem queixume, sem festejar, sem discutir e cumprir a lei. E sem se sacrificar, porque não é sacrificar. Falou ali, ó, na mensagem ali, o amor do pai para o filho. Deus não quer maltratar ninguém e não vai maltratar nunca. Ele está sempre na palma, nós estamos sempre na palma da mão dele, mas nós estamos sempre procurando o precipício. O que quebra a nossa vida aqui na face do planeta, vocês sabem o que é? Livre arbítrio. Porque o resto está tudo certo. Mas o livre-arbítrio te deu a consciência que você faça a sua vontade. Mas a vontade de Deus é que tem que ser feita antes. Cumprir a lei de Deus. E o resto vem de acréscimo. Então você não precisa correr atrás do ouro, da prata. Diz assim, faça as coisas do céu primeiro, né? Que as coisas da terra vêm de acréscimo. É só você ser honesto, amoroso, carinhoso, respeitador, manter a lei de Deus um dia, que tudo vem para você. Só que nós só queremos as coisas materiais. E aí, quando essas coisas não vêm, nós reclamamos. Lembra que eu falei que quando o filho da gente não dá aquilo que ele quer, ele reclama e se explode com a gente? Na lei de Deus, é o que acontece. Quando Deus vai dar as coisas para a gente que vai nos prejudicar, Ele não vai dar, mas não é Deus que não vai dar. Eu já disse que a lei está escrita. Lá atrás, a nossa vida está escrita. Tudo que você vai passar está escrito. Da melhor maneira possível. Mas aí, nós sacrificamos mais um pouco, porque nós saímos dessas leis. E essas leis nos machucam mais ainda. Aí o que Jesus nos disse lá, que ele não veio, né? Pensa que eu tenha vindo né, de destruir a lei, ou os profetas? Não, porque a lei de Deus foi escrita direitinho, e Jesus veio trazer só o cumprimento dessa lei. Ele não veio destruir essa lei. Essa lei para ele, ela é perpetuada ali certinho. Então o Pai disse, é para ser feito? É para ser feito. E nós temos que ter esse compromisso também de fazer a mesma coisa que essa lei, entendeu? Caso contrário, nós vamos nos machucar, perder a nossa vida, né? Não vim destruir, mas cumpri-los, né? Por conta em verdade vos digo que o céu e a terra, né, não passarão sem que haja que as leis sejam, né, perfeitamente cumpridas. Ou seja, o céu, a terra, tudo passa, mas as leis, essa não. Essa é imutável. Por isso que quando a lei de Moisés veio, a lei de Moisés é uma lei flexível, ela pode ser mudada, moldada com o tempo. Já a lei de Deus não, ela é imutável, ela não muda. Está escrito, acabou. Chora quem chorar, pode fazer guerra, pode fazer o que quiser, que aquela lei ali, ela é imutável. Já a lei de Moisés, ela foi dura, na época, foi. Há muito até para Moisés foi cruel, foi. Mas Deus permitiu que ele fizesse isso por quê? Porque é necessário. Porque somos nós que damos a liberdade do outro falar e fazer da nossa vida o que ele quer. Porque é nós que damos a liberdade. Se você for coerente
respeitador, amoroso, carinhoso e sincero com as pessoas, qual motivo tem dessa pessoa fazer uma rivalidade que seja com você? Nenhum. Só chegar perto de você, não tem coragem de fazer isso, não tem motivo para fazer isso. Mas se nós andamos infringindo a lei do outro, o que acontece? Nós damos liberdade para que o outro faça com a gente a mesma coisa. Porque as pessoas só fazem conosco aquilo que nós fazemos com elas. Ah, mas eu não tiro as coisas das pessoas, eu não invado a privacidade das pessoas, mas isso, mas aqui, que as pessoas se metem na minha vida, fazem fofoca na minha vida. Eu até digo, nessa vida você está fazendo isso, cara, ele está pagando o seu preço. Nessa vida. Agora, nessa encarnação, porque o espírito tem que ser assim, né? Nessa encarnação nós estamos fazendo o melhor que nós possamos fazer. A situação está feia, está ruim, está. Por quê? Nós estamos dependendo, nós estamos lá de trás, na reserva daquilo que nós maltratamos, que nós quebramos lá atrás. Então tem que reparar, entendeu? Você tem que ir lá corrigir, mas tem que reparar e ressarcir. Não adianta você falar assim, me perdoa, etc, etc. É muito bonito, né? Não me perdoa, né? Perdão para devolver uma vida, como as pessoas fazem aí, tira a vida física do outro, vai ficar nas suas costas. Então não tem jeito não. É Deus que é ruim, é Deus que castiga, é Deus que é isso, aquilo. Não, é você que está infringindo essa lei. Então Moisés veio, fez o que ele pôde na época dele, deu uma preparada para quando Cristo chegasse, ter condição de trabalhar. Isso está lá no capítulo 5, no versículo 17 e... Isso mesmo, capítulo 17 e 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus confiou a alguns homens, né, a missão de quê? De revelar a sua lei. Olha só, Deus podia resolver tudo sozinho, mas ele precisava de alguém aqui no corpo físico e ligado, enfiado no meio da massa para poder trazer seus ensinamentos. Então ele assim, da turma todinha, veio Moisés, né? Como Moisés tinha Platão, tinha Confúcio, Laodicea, essa turma todinha do passado que veio na frente diante de Jesus, nessa vinda de Jesus aqui, trazer essas oportunidades para o homem da terra. Então, em vários lugares do campo do mundo, em alguma época, teve um homem desse trabalhando, dando sua vida para que nós pudéssemos, de alguma maneira, sair da reticência do passado e entrar num novo dia. E isso aí, tem gente que fala no dia de hoje, até mesmo no Brasil, que nós somos abençoados nesse país amoroso, tem gente que fala, mas esse país não presta, fulano não vale nada, etc, etc. Mas eu falo para você, professor, assim, mas vem cá, e você mora onde? Ah, eu moro no Brasil. Eu falei, pois então, cara, vai embora do Brasil. Se o Brasil não está bom, não é assim que a gente tem que fazer? Se você está num lugar com uns pintas te cutucando, o que você faz? Muda de lugar, muda de posição, não precisa blasfemar. Mas as pessoas gostam de criticar, mas na hora de resolver, não resolve. E Moisés teve a cachimonha de encostar naquele povo e levar a fé ao fogo, na época dele. E Jesus chegou com tudo aquilo que Moisés fez. Quando Jesus chegou aqui, o que fizeram com Jesus? Trocamos ele pelo ladrão, foi? Quer dizer, o ladrão vale mais do que um líder de Deus. Aí Jesus tinha a sua missão? Sim, tinha a sua missão. Até para mostrar para nós que a gente tem que dar sempre a outra face, nunca confrontar com ninguém. Mas nós, no primeiro beliscão, nós partimos para cima com tudo. Pode ver que as guerras de hoje a gente rodar aí, ver no planeta aí, tem 90 e poucas guerras em andamento. Aí a gente vê essa guerra da Rússia que está mais acusada aí, mas tem outras guerras que você nem ouve falar
e está guerreando. E em cada país tem sua guerra interna. Cada país tem a sua guerra interna. Nós lá no nosso Brasil, nós temos guerra para tudo quanto é lado. Quando vai ser o dia, você liga a TV, você vê que tem guerra, matança para tudo em todo lugar. Isso é normal? Não, isso é nos dias de hoje. Então, Jesus vai ter que voltar, Moisés vai ter que voltar para arrumar a casa? Não, passou, nós estamos indo em frente. Mas nós temos que ser responsável por aquilo que estamos fazendo. É pouca coisa que nós estamos fazendo? É quase que nada, gente. Mas é simplesmente quase que nada. A pessoa fala assim, não, mas eu tenho 50 anos de casa espírita, e daí? Tanta gente nasce e morre pregando, e chega às vezes não ocupa um lugar legal no espaço. Então, o trabalho é contínuo, cara. Por isso que nós somos espíritos, nós não somos eternos, que eterno só Deus, mas Ele nos criou com uma probabilidade muito grande conosco, não? Que nós somos imortais. Só de falar que nós somos imortais, puxa vida, só essa chance de você poder ir, voltar, reparar, fazer o certo, e na outra vez, e na outra vida, até chegar um dia espírito superior, isso é fantástico. Mas nós precisamos recolher todos os dias dentro de nós e fazer o que o Santo Agostinho fazia. Como é que está a minha situação? Eu estou bem, eu estou indo bem, eu deixei de fazer isso, eu fiz aquilo. Nós temos que chegar na nossa consciência. E muitas das vezes passa um ano e a gente não vê. Aí chega no final do ano, você lembra que tem as festas de ano, as pessoas esquecem de Deus, esquecem de Jesus. Por exemplo, nós passamos coisas materiais, são palavras, mas é isso aí que traz a juventude para alguma coisa boa. No Natal, por exemplo, o que as famílias fez com as crianças, com a juventude, para que Jesus fosse representado, relembrado no meio da multidão, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem pregou isso na sua família nesse momento? São bem poucos de nós lembramos disso. Nós lembramos de Noel. Noel faz a festa, né? Todo ano Noel está nas alturas. Mas, e cadê Deus? Cadê Jesus? Aonde que está? Nós esquecemos. Aí você fala assim, mas o que tem a ver isso? São as mídias que nós acompanhamos e nós esquecemos do principal, que é orar a Deus, né? E lembrar de Jesus sobre todas as coisas, porque Ele é o modelo, o guia e modelo nosso é Jesus Cristo. Aí as pessoas falam assim, mas eu não preciso orar pelo santo e tal. Não, se você não interessa, não interessa. Mas Jesus é indispensável. Tem que lembrar dele todos os dias. Não tem jeito. Às vezes nós passamos o dia de braço cruzado, ele diz que quem cruza o braço assim, é porque eu não estou nem aí. Diz isso, quem cruza o braço, que eu não estou nem aí. Está falando, deixa eu falar, eu não estou nem aí. Mas foi o maior ser que passou entre nós aqui, morreu como? De braços abertos, abraçando o planeta, né? Aquele símbolo de abraçar o planeta, né? E nós achamos que estamos por cima de tudo e esquecemos do principal. Aí veio aqui, ó, tanto desses nossos irmãos aqui, ó. Em primeiro lugar veio Moisés, Sócrates, Platão, outros espíritos diversos, vários espíritos que estão em todos os lugares, e o principal, que é o Jesus Cristo. Aí nessa época que Jesus vem, a faixa mais ou menos aí dos 600 anos depois da vida de Moisés para dar essa arrumada na casa, Jesus vem e ele nos diz, no meio de tudo aquilo, que não nos deixaria órfãos. Ele iria, mas ele mandaria um
Consolador que ficaria eternamente conosco, que é exatamente a doutrina espírita. Tem muita gente que fala assim, não, mas o espírito é criado a doutrina. Não, a doutrina espírita é criada por Jesus. Jesus é quem criou a doutrina espírita. E os médicos daquela época foram esses homens que vieram na frente com essa intuição de ter a percepção das coisas para falar com os homens. Porque quando Jesus, no mundo espiritual, antes dele vir, que ele fez aquela reunião enorme no mundo espiritual, tantos líderes na época estavam lá, cada um fazendo seu compromisso para que essa terra abençoada aqui pudesse dar condição de resgatar esses espíritos que estavam perdidos. Porque há quantos milhões de anos nós estamos rodando na face da terra, entre o céu e a terra, e, para dizer, ser franco, falar que alguém andou para trás, dentro do espiritismo não existe essa palavra, porque a gente sabe que o espírito não regride, mas ele pode dar uma estacionada. Ele não progride, mas compensação, Deus é tão bom que ele não te dá dividendo, que se desse, nós ia ficar perdido, né? Eu estava no vermelho mais ainda, na conta estava no negativo. Mas Deus, se chegou no ponto G, não foi mais à frente, mas ficou parado, estacionado, 1 milhão de anos, que seja. Mas o dia que você dá um avanço no progresso, é contado dali para frente novamente. Ele ser um pai generoso, um pai bom. Mas esses espíritos que vieram nessa época, que 600 anos depois do Cristo, antes do Cristo, Moisés, eles ajudaram nessa caminhada. E aí quando Jesus chega aqui, e Jesus promete essa bênção, que é essa revelação de Jesus, que é para mudar para o Espiritismo, trazendo esse consolo, consolador do Evangelho. O que aconteceu nesse trânsito aí? Mais de 1800 anos para chegar cá na frente. Quer dizer, em 2000 anos que Jesus conta assim, Jesus veio tem 2000 anos. Jesus, 2000 anos, nessa vinda agora. E Jesus já tem outras vindas na Terra. Ele é projetista daqui, ele é o arquiteto, ele é o responsável dos planetas. E há relato que ele é responsável por outros planetas que estão no mesmo nível de situação da Terra. E um dos planetas mais atrasados do sistema solar é o nosso aqui. É o mais atrasado de todos os planetas, é o nosso planeta aqui. Quer dizer, nós precisamos muito trabalhar. É por isso que as pessoas falam assim, mas eu não posso fazer nada. Pode, gente. Jesus, e tem outra coisa, os espíritos não precisariam, precisa, conta conosco. Conta conosco, nós estamos vestidos no corpo físico, justamente para estar bem transparente de um para o outro, cara, e trabalhar a massa. Por isso nós precisamos estar sempre unidos em pensamentos e obras. E nós só pensamos aqui, é a única lei que eu sempre falo, é a única lei que quanto mais você divide, mais multiplica, é a lei de Deus. A lei de Deus é assim, quanto mais você divide conhecimento, amor, carinho, paz, isso aí é multiplicado. Jesus falou que quando você junta todo mundo e faz um feixe de vara, é a realidade, né? Olha o simbolismo dele. Junta várias varas junto, não quebra, mas se você botar uma só, ela vai quebrar, né? É frágil. Então, por isso que ele deixou para que nós pensássemos junto, amássemos junto, trabalhássemos junto, está sempre junto. Mas nada faz isso, estou sempre separando e escolhendo a melhor parte para nós. Os outros é os outros. E enquanto isso acontecer, Jesus diz assim, enquanto tiver correndo uma gota de sangue na terra, a situação não vai melhorar. Nós vamos passar por situações. Nós estamos no ano agora, 2025. Isso é muito significativo, não está? O ano na espiritualidade, o tempo, um ano lá é um piscar de olho assim. Lá tudo de Deus, eu falo, tem hora que eu falo assim, eu penso, né? Assim, eu falo, meu Deus do céu, Deus,
Acho que ele não pensou na hora de fazer as coisas não, porque você já viu as coisas de Deus? É tudo imensurável, cara, é uma coisa inimaginável, não tem fim. Tudo que você vê que vem de Deus parece que é tão grande, é infinitamente grande, entendeu? Vai no cosmos, vai para o infinito, desaparece, é uma coisa enorme. Então, se nós temos essa liberdade de estar aqui, de pensar, de agir, por que nós não agimos melhor, não pensamos melhor, recolhemos de vez em quando, em vez de falar alguma coisa, dá uma recolhida, espera, antes de falar. A gente fala e depois pensa, e aí já fez tudo que tinha que fazer, porque a palavra tem um peso muito grande, que as nossas palavras são verbalizadas e elas são materializadas. Esse que é o problema. Tudo que nós falamos está gravado na espiritualidade. Tudo que nós fazemos está gravado. Aí quando você sai do corpo físico, quem vai responder por você? A sua consciência. Não precisa ninguém falar nada. Você fez isso de errado, que está na sua consciência. Aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma coisa errada, você pensa na hora que você, eu não devia fazer, mas a tentação é maior, para lá e faz. E depois quem tem que pagar a conta é você, ninguém paga por você. Não é avô, não é avó, não é irmão, não é irmã, não é você, a conta é sua. Então não reclama não. Lá no código Manu, no início da criação, que foi antes de Moisés, eles tinham um código lá, eles tinham uma lei, mas teve tanta revolução na época que isso aí ficou perdido no passado. Eles criaram muito atrito sobre isso, quer dizer, divergência, porque quando nós falamos a palavra política, as pessoas falam, falando de política, tudo que nós fazemos é política. Você não pode fazer politicagem, mas política, tudo que nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui, é o tipo a política, é que eu estou falando para vocês aqui, que a política tem que ter um coro, alguém tem que estar ouvindo, e possa ter até discussão, e nas políticas sempre há uma divergência de pensamentos, de modo de agir, mas não precisa chegar aos conformes, é para chegar ao veredito. Então, a lei de Deus, é por isso que a lei de Deus é desse jeito assim. Moisés era duro, mas Jesus já veio e já entrou com a mansidão na época dele. A lei de amor, de carinho, dizer que Deus não é aquele sujeito que incrimina seu filho, que faz covardia com seu filho, que castiga, mas que ele nos ama. Jesus devia trazer isso tudo para nós de volta. E aí não foi aceito. É igual no dia de hoje, muitas pessoas aí vão falar até na política mesmo, que procuram fazer as coisas do bem, ele é impedido pela massa de fazer as coisas do mal. Mas com certeza, todos os dias da nossa vida, essa mudança vai mudando, as consciências vão mudando, e os homens vão crescendo espiritualmente e vai esquecendo essa abordagem, porque toda vez que essa política entrar pensando na prata e no ouro, as coisas não ficam boas. Mas a partir do momento que as pessoas agirem de maneira de igualdade, de amor, de dividir o pão para justo de todos, que ninguém tenha fome, ninguém tenha sede, aí ninguém tenha dor, as coisas modificam. As coisas modificam. O planeta, Deus entregou o planeta para a gente todinho, uma selva, né? Os animais, tudinho direitinho, água com fartura, e o homem no seu dia a dia, ele está cortando a vida do planeta, mas ele esquece que a vida dele também está se exaurindo por causa da vida do planeta. É só ele reflorestar o planeta que as coisas mudam de um dia para outro. Aí você faz de um dia para outro, é só você botar a semente na terra e deixar ela lá, e deixa a natureza, na verdade, em 20 anos está uma coisa linda, oxigênio para tudo quanto é lado. O homem está morrendo por falta de oxigênio, porque ele mesmo está fazendo isso. E depois, Deus é ruim, Deus não gosta dele, esqueceu dele. Será?
Não é nós que estamos esquecendo de Deus, não. Então, é um assunto para nós repensar, né? Aí ele fala que a história da lei de Mamon não se dita, né, como a primeira organização geral da sociedade sob forte motivação religiosa e política. O código é visto como uma complicação das civilizações mais antigas. Isso foi lá atrás, estou falando antes de Moisés, lá atrás. Já tinham as leis, os códigos lá atrás, mas quando Moisés chegou aqui, ele recebeu exatamente, né, a tábua, né, dos 10 mandamentos, que nós já sabemos já, que Moisés trouxe na sua tela mental para passar para todos nós. Deixa eu ver aqui, é que eu não vou lembrar de cor. Vou passar isso daqui, mas nada nem para passar não, porque vocês já estão carecas de saber isso aqui. Aqui, ó. Não penseis que eu vim manchar. Não penseis que eu vinha ter ido vendo destruir a lei, né, dos profetas. Não vim destruir, mas cumpri-lo, porquanto que em verdade vos digo que o céu e a terra não se passarão sem que tudo o que acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto restar um único iota e um único ponto. Mateus 5, 17, 18. Então, Jesus está dizendo que isso é o primeiro mandamento, né? No segundo mandamento aqui ele vai falar que para não pronunciar o nome de Deus, do Senhor nosso Deus, em vão, no caso. E muitas das vezes nós fazemos aí, oramos, daqui a pouquinho estão fazendo tudo de novo errado. Lembrai-vos de que? De santificar o dia de sábado, honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de que vede longos tempos na terra que o Senhor vosso Deus dará. Não matareis, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis, aqui no caso, testemunho falso a quem quer que seja do seu próximo, não cobiçar a mulher do próximo. Então isso aqui está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, eu não sei, mas eu acho que essa parte aqui hoje é só no catolicismo que eles falam mais a respeito desses 10 mandamentos. Que os outros lugares, né, você pode ouvir falar, né? Mas na Igreja Católica, geralmente, eles piamente falam, quando você faz na aula do catecismo, provavelmente você vai pegar essa parte aí. Na lei mosaica é duas partes distintas. Vamos ver qual são. A lei de Deus e a lei civil. A lei de Deus é eterna, é imutável e prolongada, né, no mundo sinal, que no caso ali, que é aqueles 10 mandamentos. E tem a lei civil. Essa lei civil aqui é a lei mosaica, no caso, a lei humana é uma lei imutável, no caso ali, né, decretada por Moisés, né, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Está lá em Êxodo, você deve ser bíblico, está em Êxodo, no capítulo 21, no item, versículo 24. Então, tinha essa lei naquela época lá. E aí ainda tem a parte hoje do muçulmano, ele ainda corta a mão do cara que rouba ainda. Na Índia também tem uma parte também que se você roubar alguma coisa, corta a sua mão.
Se você roubar de novo, ele bota a mão e vai amputando o cara, até o cara ficar sem condição de roubar. Mas a gente vê aí que tem irmão aí que nasce sem perna, sem braço e faz uma desordem enorme, só achar o corpo aberto. Aí vem aquela história que eu falei, da família. A família é responsável por educar o cara. E você vê que as pessoas chegam aí. A lei de Deus, por exemplo, fala de eternidade, como Jesus veio falar das coisas eternas. As coisas da terra aqui é a lei provisória, mas as coisas eternas. Essa lei fala da lei da eternidade, fala de todos os povos, de todos os países. E a lei civil, que é a lei de Moisés, é a lei transitória. Essa lei transitória, ela muda com o tempo, ela vai reajustando. E ela está até no dia de hoje, essa lei, reajustando. Mesmo que a lei de Deus, de Jesus, que é as leis vigentes, a lei espiritual, mas mesmo assim, a lei material, até no dia de hoje, o homem ainda continua se reajustando nessas leis ainda para trazer o homem no caminho certo. Mas vai levar tempo, mas isso vai acontecer. Apresenta a Deus, né, a imagem semelhante do homem. Quer dizer, apresentando Deus em imagem semelhante do homem. São assuntos, né? Que é o homem que era para ser imagem semelhante de Deus, né? Procurar, né, reajustar com a lei de Deus, não Deus reajustar com as coisas dos homens. Né? É a lei contraditória, né? Deus, o Senhor de todos os exércitos, e que deve ser temido e não amado. É a lei que tinha lá anteriormente. E não é assim que é a lei de Deus. A lei de Deus é para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Não é assim que é a lei? Mas naquela época lá era ensinado que você tinha que ter medo dessa lei de Deus para poder cumprir. E muitos deixaram de fazer muita barbaridade com medo. E até no dia de hoje, se a gente prestar bem atenção, muitos de nós não fazem muita barbaridade na lei de Deus porque a gente tem medo do castigo. Até hoje, não parece nada não, mas até hoje, quando a pessoa pensa que eu não posso fazer isso que é pecado, toda vez que você fala que é pecado, é porque você está infringindo a lei de Deus. E você não está fazendo, deixou de fazer porque você ficou com medo. Se fosse o certo, você não precisava ter medo. Você tem que amar a Deus, confiar nele e ir em frente. Essa é a lei. Aí, qual a lei que Jesus veio modificar? A lei civil, né? Atualizando do que os métodos para o quê? O cumprimento da lei divina e adaptando-a a uma nova época, em que a humanidade já estava mais evoluída. Lembra que Moisés fez aquele trabalho todinho? Quando Jesus chegou com essa lei, o homem tinha condição de receber, de orientar. É a mesma coisa, você pega a criancinha lá, põe lá no jardim, aquele básicozinho. Quando a professora de primeiro CA pega aquela criança, ele já tem aquela basezinha já para entender. Essa lei aqui é a mesma coisa, entendeu? Moisés fez o primeiro beabá, Jesus veio fazer a parte dele, mas mesmo assim muitos daqueles que não aceitaram acabaram tirando a vida de Jesus. Vai ver que nós estávamos no meio também lá atrás, né? Nós somos imortais. Quantos anos de rodada nós temos? Para nós chegar na nós estamos chegando aqui hoje, isso já passou alguns milhões de anos. Porque a coisa, eu falei que a idade da lei de Deus é muito grande. Então, nós, para chegar, sair lá do mineral, passar para o vegetal, e chegar agora no reino nominal, passou muito tempo, muito tempo. Aí vem aqui, né, como foram feitos aqui os 10 mandamentos, né? Aí fala sobre a pneumografia, né?
que é a comunicação, né, oral dos espíritos sem o concurso de voz humana. Moisés ouviu falando, mas ele não viu ninguém, porque não tinha um médium naquela hora ali, fisicamente falando, mas foi direto dos espíritos. E depois veio a escrita, né? A fotografia, no caso aqui, né? A gente vai ver que é uma escrita direta dos espíritos, sem intermédio de quê? De uma mão humana também. Os espíritos escreveram na tábua da pedra, né? É como se fosse uma labareda, né? Uma solda, né? Queimando, né? Tudo espiritualmente falando, não teve intervenção do homem. Aí vem aquela parte que eu peguei naqueles 10 mandamentos, né? A lei de Jesus não veio destruir, mas a primeira lei divina, a lei mosaica, Jesus veio que cumprir a lei de Deus, desenvolvida, dando que a continuidade, no caso aqui, a veracidade no sentido, né? E o grau de adiantamento dos homens, isso aí influenciou muito, porque sem esse grau de adiantamento ficaria difícil. Moisés levantou um pouco o véu. Jesus fez a segunda revelação, transformando o que Deus é amor. Quer dizer, mostrando ali nessa transformação que Deus é amor. Não é aquele ser tão inerente como a gente estava pensando. E para a gente fechar, vamos ver esse texto aqui da Joana, que diz que Jesus foi o biotipo, né, legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revelação e que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que é dotado de transformar os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Que são as palavras de Joana. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê muita paz, amor nos nossos corações e, acima de tudo, nos dê a coragem de nós compreender e detectar entre nós mesmos nossos defeitos e procurar corrigi-los todos os dias. É um dever de casa para cada um. Todos os dias nós precisamos melhorar um pouco. É difícil? É, mas não é impossível. Porque a paz de Deus esteja com cada um agora sim. Cadê o piloto? Bom, meus amigos, agradecendo ao Luiz, né, pelo estudo da noite de hoje. E lembrando que no próximo domingo nós vamos ter o Alberto, que ele também vai continuar com o capítulo 1, vai continuar a desenvolver o capítulo 1, que ele vai falar sobre a aliança da ciência e a religião. Então, Alberto, no domingo, às 9 horas, vai abordar o tema do capítulo 1, Aliança da Ciência e da Religião. Na próxima quarta-feira, Solange, que vai estar aqui, ela vai apresentar o livro dos Médiuns, que também está fazendo aniversário esse mês, mais uma obra da codificação, fazendo mais um aniversário. E em comemoração vai apresentar a obra até então, né? Nós vamos fazer só umas últimas divulgações, lembrando que no dia 19 de janeiro, sem ser esse domingo que vai entrar o outro, né? Vai acontecer a Assembleia Geral Ordinária da Casa para prestação de contas. Então a gente já deixa informado que nesse dia não há palestra e também não há passe, não vai ter gravação. É um dia da qual a gente convoca os associados da casa para prestar contas de como que foi as atividades de 2024. Né? A diretoria ela apresenta todo o corpo, ela presta contas das atividades que aconteceram
ano passado. É aberto ao público, né? Não tem votação, então a gente só vai prestar contas mesmo, mas como é uma atividade estatutária, né? Então a gente aguarda, tem um tempo, chega 9 horas, aí tem um tempo limite para apresentar todos os que estão presentes, aí é diferente de uma reunião pública. Então, no dia 19 não é um dia de palestra, tá? Vai ser a nossa assembleia ordinária, então os sócios efetivos estão convocados, né? O edital de convocação já está fixado no nosso quadro de avisos já. E nós vamos postar nas nossas redes sociais, inclusive no blog, a partir de amanhã, tá bom? Lembrando também que nós vamos fazer uma visita ao Instituto Imaculado Coração de Maria em Paraíba do Sul, no dia 1º de fevereiro. E aí o Rogério lançou uma campanha já nesse domingo, que é aniversário dele, e ele falou que ele quer de presente que a gente colabore com a campanha, né, de fraldas, de sabonetes, sabonete e pasta de dente, né? Então, quem puder colaborar para a visita ao Instituto, ou quem quiser também ir fazer a visita do Instituto, converse com o Rogério que está aqui. A Solange também está organizando toda essa visita, tá bom? Então, quem puder desejar participar, só contar com a participação do Rogério e também com a Solange, que pode dar maiores informações. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo essas lições, e que ao sair dessa instituição possamos colocar em prática, semear essas lições em nossos corações. Pedimos amparo e proteção a toda a equipe de trabalhadores, voluntários e frequentadores que participam nessa instituição, na idade que completa no próximo mês 74 anos de fundação, e que a gente possa agradecer a todos os voluntários, a todas aquelas pessoas que passaram por essa instituição nesses 74 anos, contribuindo para a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo em toda a comunidade do meu capital e bairros vizinhos. Que nós possamos também vibrar e mentalizar aqueles espíritos que necessitam de um amparo, de um consolo, que possam ser esclarecidas suas dúvidas, e que a gente possa dar um pouco de consolo, de conforto, para que possamos continuarmos juntos na tarefa da construção desse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Amigos, quem desejarem ao paz, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.